Amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente. Eu estou um pouco distante da câmera porque a Lilo está no meu pé. A Lilo quis ficar aqui no quarto, tem um tapete que ela gosta de ficar estirada e tudo mais. Então eu falei, deixa ela aqui se divertir, mas ela ficou entre a câmera e a cadeira. Então, vocês sabem como é que é? Quem tem cachorro sabe como é que é, melhor não brincar disso. Deixa ela se divertindo. Hoje é segunda-feira para a gente poder trazer para vocês mais conteúdo de aprendizado, conhecimento, sabedoria. Olha, eu tô mais magrinho. Tio Spook tá perdendo peso, estou fazendo 32 quilômetros de bike todos os dias. Ou seja, virei um maluco, né? Porque, puta verdade, 32 quilômetros pedalando todos os dias, dá 1h20 de bike num nível assim, porra, eu pedalo num nível tão intenso que o pessoal olha e fala, porra, mas tá gotejando, é sério. Então eu estou no foco de perda de peso. Vocês logo vão ver o Tio Spook mais magrinho, mais bonitinho, mais enxuto. Daqui a pouco eu tô na fazenda, não é mesmo? Brincadeira. Vamos lá, eu trouxe aqui as perguntas para a gente poder elucidar uma segunda-feira de aprendizado, se divertir, dar risadas e tirar as dúvidas do pessoal que tem ali com relação a Tio Sporukios, eu não entendi o que tem nos vídeos aí, eu sou Sprikios. E aí eu vou explicar para vocês o que acontece nos vídeos onde as pessoas não entenderam. Perguntinhas interessantes? Muitas. Vamos nos divertir, não é mesmo? Camille Silva, Camille com K, com 2 L's e Silva. Vamos lá, oi Tio Sporukios. Eu vi você falando no vídeo passado sobre objetos de pessoas falecidas. Então, sempre ouvi dizer que faz mal comprar roupas, objetos de brechós. Lá vai o Tio Spook acabar com o brechó, né? Nesses casos, o que fazer para limpar as energias? Ou o mais viável é não comprar mesmo. Eu não tenho o direito de dizer o que vocês devem comprar ou não, aonde vocês devem comprar ou não. Tio Spook, você já comprou em brechó? Não. Nunca comprei em brechó. Mas eu já vendi roupas para brechó. Por quê? Porque eu tinha tanta roupa em casa, tanta roupa que não mais servia, e eu doava direto. Putz, eu doei 3 sacolas para várias instituições e tudo mais. Aí eu falei, deixa eu pegar, eu precisava comprar um pedal para guitarra, tá? Eu falei, eu vou vender essas roupas, e aí eu vou pegar o dinheiro e vou comprar um pedal que eu precisava para guitarra, né? Ainda tem um outro pedal aí que eu preciso, que tá caro, hoje tá caro. Os pedal de guitarra tá tudo caro. Queria comprar mais um, ainda não consegui. Mas, vamos lá. Brechós são os lugares onde comportam muitas energias curiosas, tá? É o acúmulo de formas, pensamento e energias das pessoas que doaram aquelas roupas ou a família pegou e vendeu ao brechó ou doou ao brechó roupas de falecidos. Complicado, tenso, pesado. Imagina que uma pessoa morreu de câncer e você chega lá no brechó e você compra a roupa de uma pessoa que morreu de câncer. Espiritualmente, existem certas situações que são assustadoras. Vamos pensar comigo. Vamos supor que você goste muito de um telefone celular e você coloca toda a sua energia nesse telefone celular, sejam suas formas de pensamento, suas impressões psíquicas, todo o lado emocional, porque você juntou dinheiro, comprou aquele telefone e se dedicou muito a isso, né? Você faleceu. A parte da sua energia ficou naquele telefone. Quem adquirir aquele telefone, ele vai ter a sua energia. Ok? A sua energia pode ser uma energia que não estava muito saudável naquele período. Eventualmente, essas vibrações podem passar a outra pessoa. Mas o mundo espiritual é muito interessante. Por quê? Eventualmente, energias que estão atreladas a objetos, eles podem ser diluídas ao longo do tempo, mas o tempo é relativo. Sabe quando você tem uma impressão digital e você está mexendo, por exemplo, num telefone e você deixa a sua impressão digital? Com o tempo, essa impressão digital ela pode vir a sumir. Ela pode vir a não estar mais presente lá. Existe, obviamente, o desgaste, as temperaturas ou mesmo tempo pode levar à retirada desta impressão digital. Então a mesma coisa acontece com as impressões psíquicas sobre objetos.
o tempo pode fazer com que essas energias sejam esvaídas. Só que quanto tempo, tio Spook? Não sei. Pode levar muito tempo, pode levar pouco tempo, depende muito de cada caso, um caso, ok? Obsessores podem estar em brechós? Podem, claro que pode, tá? Não necessariamente só por uma questão da vibração, mas por causa de entra e sai de pessoas, que acabam deixando certos obsessores nesses lugares. Eventualmente, esses obsessores podem se conectar às pessoas. Mas isso é só no brechó? Não, em qualquer lugar, num restaurante, numa igreja, em qualquer lugar, tá? Eu não compro em brechós. Por quê? Porque eu não tive oportunidade de adquirir nada em um brechó. Simples assim, tá? Eu já fui, por exemplo, em brechó budista, onde as pessoas deixavam objetos que não eram mais de uso para a venda, e aí você comprava esses objetos e o dinheiro arrecadado ia para o templo. Eu fui, mas eu já tinha todos os objetos, então não precisei gastar dinheiro com comprar. Mas eventualmente, se eu encontrasse algum objeto de interesse, eu iria adquirir, tá? Eu já adquiri objetos usados, eu não sei se eram usados. Já, verdade, já. Verdade, eu vou contar pra vocês uma surpresa. Eu lembrei. Vamos lá. Eu compro muita coisa da Europa, do Tibete, do Nepal. Por quê? Porque são objetos que eu gosto. Então, em um tempo, eu tive dealers, eu tive negociadores de objetos que me traziam produtos da Europa ou do Oriente. Livros raros, objetos de prática e tudo mais. Eu cheguei a comprar, por exemplo, uma purba, que é como se fosse uma... Tá ali. Vou pegar para vocês. Tá? Purbinha. Tá? Eu comprei essa purba, ela veio da Tailândia. Tá? Foi um dealer na Europa que me arrumou. E a gente acertou o preço e tudo mais. E ele fez essa intermediação. Ele comprou no templo tailandês e me mandou. E é espetacular, ok? É uma energia de alguém que entalhou esse objeto. Então ele traz as formas pensamento, traz a energia e traz a dedicação daquele que praticava um processo dentro de práticas e cerimônias direcionadas ao budismo, tá? Ela é utilizada para algumas práticas budistas. Eu não vou entrar em discussão sobre o que está entalhado aqui e os ornamentos, porque chega a ser desnecessário. E eu já tive discussões sobre isso com alguns budistas que não eram nem budistas, até porque não tinham literatura suficiente para entender as diferenças do que está aqui entalhado. Então não vou entrar nem nesse critério, tá? Ela tem uma finalidade, são práticas específicas que são utilizadas. Eu tenho ela aqui, é um puto objeto lindo, adoro, e ela fica aqui do meu lado, pertinho, tá? Tem até o porta-purba dela. Só que eventualmente eu mandei trazer certos objetos de prática bem restrito. E eu tive autorização para ter acesso a esses objetos. E um deles, obviamente, veio com energias do seu praticante. Mas energias que, assim, até o praticante veio junto. Ou seja, o dono faleceu. E aí foi muito engraçado porque quem fez a intermediação foi uma pessoa do sul, do Rio Grande do Sul, que viajou para lá tal, e me trouxe. E eu comprei esse material, tem aqui em casa, tá? Tá com a Dani eu passei para ela. Eventualmente eu vi que veio com esse objeto, estava aqui junto na minha casa, e foi muito engraçado porque eu e a Dani e eu ficamos meio que, pô, tem, não tem, olha só, a energia tá aqui, ele tá presente e tal. E eu fui falar com a pessoa que trouxe, tá? Eu tive num retiro no sul, e aí ela estava lá, essa pessoa, e eu conversei e falei, poxa, aquele negócio que você me vendeu e tudo mais, tal, tava com uma energia de o praticante, e eu tenho certeza que isso ficou 6 meses travado em algum lugar, porque ele me falou. Ela riu, ela falou, ficou. A gente pegou, comprou esse objeto, né, trouxemos aqui para o Brasil, e deixamos esse objeto aqui durante um período que foram 6 meses, até você demonstrar seu interesse e a gente realmente ver que você era um praticante para ter certeza e lhe vender e comercializar esse produto.
E eu ri, eu falei, pô, então bateu, né? A energia realmente, e descrevi a energia que estava sobre o objeto e a pessoa riu e falou, é exatamente essa energia que a gente estava acreditando mesmo e precisava só da confirmação. E quem realmente intermediou essa compra e venda foi um lama, ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma religiosidade muito elevada dentro do budismo. Eu retirei essa energia? Não, não retirei. A energia está aqui junto com o seu objeto. E eu eventualmente me divirto, porque de vez em quando eu sei que essa energia trafega pelo apartamento, livremente. E para mim é ótimo, eu acho divertido ter companhia. Mas no caso de vocês, não tem como vocês arbitrarem, né? Ah, tio Spook, eu limpo ou não limpo? De novo, o que eu vou falar para vocês é de coração mesmo, como um estudioso do esoterismo, um estudioso dessa parte mística, de tudo aquilo que envolve todas essas práticas, tá? Não consegue limpar essas energias dessa maneira. Se você utiliza essas práticas que a gente vê na internet, esses produtos que a gente vê na internet, não vai funcionar. Então você vê lá no brechó, por exemplo, um obsessor conectado a uma roupa. Como é que você vai tirar? Com anil? Não vai. Com sal grosso? Não vai. Porque tudo isso daí, você vai borrifar anil no cara, ele vai rir, vai falar, porra, ô idiota, eu sou transparente. Ah, mas a química, eu sou transparente. Não tem química que adere à minha pessoa. Eu sou um fantasma. Ah, eu vou jogar sal grosso. Ô idiota, sal grosso me transpassa. Eu não tenho como segurar o sal grosso. Ah, vou jogar água benta. Água benta vai vazar, vai passar por mim. Eu sou transparente. Eu não vou... Ah, ele jogou água benta, eu vou sair. Não existe isso. A única coisa que você consegue utilizar é conhecimento. Conhecimento leva-se tempo. 10, 15, 20 anos estudando como fazer esse procedimento. O budismo, o hinduísmo ou práticas de bioenergia são capazes de poder interferir realmente nesse processo. Existem práticas budistas que fazem com que essas consciências sejam encaminhadas. Mas para que isso ocorra, você deve saber o que você está fazendo e ver, sentir e ter realmente a certeza de que aquilo aconteceu. Ou seja, que esse processo teve a sua finalidade. Caso contrário, você não vai conseguir. E é sério, eu falo isso de coração, porque assim, eu já fui um adepto ao comércio de idiotices. Por que comércio de idiotices? Porque não funcionam. Sabe, usar varinha mágica, usar pentagramas, usar água benta, anil, usar vários tipos de incenso diferentes, não vai funcionar. Vai por mim. É sério. Eu gastei muita grana, além, obviamente, de comprando esses processos, todos esses líquidos, todos esses processos para poder tirar obsessores de casa, e a única coisa que realmente me fez entender, compreender a existência desses seres e poder fazer algo para que eu pudesse realmente direcioná-los a uma finalidade, foi pela educação espiritual correta. Eu falo de coração para vocês. Eu fui um idiota em apostar e acreditar, quando eu tinha 20 anos de idade, que realmente todas essas tranqueiradas funcionavam. E eu percebi que não funcionam. A única coisa que vai funcionar é conhecimento. E você buscar entender a natureza desses seres, buscar entender como se tornam esses seres, como eles se correlacionam conosco, como fazer esse processo de encaminhamento dessas consciências e como ter certeza e validar que tudo foi feito. É sério, não sejam idiotas que nem eu fui no passado. Corram atrás de uma educação espiritual com qualidade, não se apoiem na indústria da morte, né, na indústria espiritual de vendas de um monte de produto que não dá certo. Prestem atenção naquilo que vocês fazem. Eu sei que é complicado, tio Spook, eu me empolgo, eu saio comprando as coisas por aí. O que é errado, o que é muito errado. Tá? Por isso que quando a gente compra os objetos budistas, as pessoas primeiro elas ligam perguntando, você realmente tem autorização, você tem o conhecimento para uso desses objetos, como você vai usar? É sério, é sensacional. Tá? A preocupação pelo uso do objeto de maneira correta é enorme. Isso a gente não vê por aí, né? Os caras, compra o borrifador aqui de anil, compra não sei o que, compra isso daí. É a indústria do compra, compra, compra. E as pessoas nem sabem o que estão adquirindo, acham que estão tirando os obsessores e na verdade não estão fazendo nada.
tá? Tomem muito cuidado com isso, de coração, falo pra vocês, tá? Bora pra mais um. A Lilo saiu, ela foi lá pro cafofinho dela. CRC. Olá, tio Spook Universitários, como vão? Como vão? Meu nome é Carlos Augusto e a minha pergunta é a seguinte: como devemos lidar com as pessoas ruins? Pessoas ruins. Durante seus vídeos, o senhor fez uma menção nos começos dos tratamentos que percebeu que a pessoa era ruim. Tinha seus vícios e outras melecas, e em seguida, uma pergunta que o senhor teve na época. Será que vale mesmo a pena ajudar pessoas ruins? Você sabe que eu faço essa pergunta todos os dias da minha vida e até eu falo isso todos os dias pra Dani. Será que vale a pena ajudar pessoas ruins? Mas eu vou explicar o porquê, tá? Durante minha jornada, eu me encontrei diversas vezes nessa situação, mesmo assim eu ajudava. Parece que se eu não ajudasse tais pessoas, eu sentiria uma culpa enorme do tipo, você tinha como ajudar, mas não quis. Não é bem assim. Mas ao mesmo tempo parece que estamos ajudando mal. Eu sei, devemos praticar o ato da bondade e de se preocupar com outros, mas sempre acabo nessa contradição. Agradeço desde a resposta, o senhor faz um bem gigantesco para a família Spook House, Essa é uma pergunta muito complexa, mas muito, muito, muito legal, tá? Sabe, eu sou uma pessoa que eu parto do princípio de que é legal a gente ajudar as pessoas que realmente buscam a ajuda de coração, de verdade. A grande maioria das pessoas que nos procuram são pessoas que têm enfermidades reais e que estão procurando o amparo, ou seja, eu fui ao médico, eu tenho uma doença e não sei como lidar, eu preciso de ajuda. Então a doença ela torna-se palpável e até um direcional para muitas pessoas, porque quando a gente tem uma doença, ela muda muito a nossa postura de ver, ouvir, de sentir a vida, de ter uma forma nova de agir ao longo daquilo que a gente já viveu e busca viver ainda. É uma medida corretiva. Mas tem pessoas que se escondem atrás do sofrimento para fazer as suas falcatruas, fazer seus crimes, fazer os seus processos errados, tá? Eu vou falar abertamente para vocês, eu vejo isso todos os dias. Tem muitas pessoas que, não é que eu não posso julgar se são merecedoras ou não de um processo de intervenção mediante as suas enfermidades física, emocional e mental. Mas tem pessoas que agem tão errado na vida, com falta de caráter, posturas erradas e são realmente covardes. E que você olha e você fala, essa pessoa não merece a minha atenção. Por quê? Nós temos 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. 200 milhões de pessoas, eu vou colocar que seja, uma parte da população realmente precisa e que está no hospital e está passando mal. Eu podia tratar uma pessoa que tem um câncer, uma pessoa que tem uma leucemia, uma pessoa que tem problemas sérios de enfermidades sérias e não perder o meu tempo com uma pessoa que não merece. Sabe, eu gosto de ver quando as pessoas realmente recebem aquilo que elas merecem e que conseguem mudar a vida, tá? Então, eu já testemunhei, por exemplo, pessoas que fazem atos errados na internet, por exemplo, e transbordam em lágrimas, dizendo, eu fiz algo errado, me desculpa, eu agi errado, eu errei. Aí eu falo, cara, você não vai mudar. E no dia seguinte está o cara cometendo os mesmos erros, ofendendo as pessoas, cometendo os seus crimes, sabe, vivendo como se nada tivesse acontecido. Esse tipo de pessoa, a pessoa hipócrita, a pessoa que realmente cria artifícios, eu prefiro ficar longe. Eu acho que esse tipo de pessoa nunca vai mudar. E aí a gente espera que numa próxima vida ela mude, porque nessa não vai mudar. E eu observo muito o comportamento das pessoas e desde que eu comecei a fazer os tratamentos de terapias alternativas, já há muitos e muitos e muitos anos, mais de uma década, né? Eu percebo como temos pessoas que realmente elas se perfazem. No momento da doença é o ápice, então ela quer a família toda reunida, faz o drama e tudo mais e tal, mas no dia seguinte continua cometendo os mesmos atos errados, não aprendeu nada. E aí eu me pergunto, será que essa pessoa realmente, se eu gastasse meu tempo fazendo algo por ela,
será que ela mudaria o seu comportamento de verdade? Ou eu prefiro gastar o meu tempo com pessoas que eu sei que precisam de verdade de mim? Que existem famílias com problemas reais, sabe? Pessoas que são alcoólatras e que precisam realmente sair dessa enfermidade seríssima, dessa dependência. Pessoas que estão na droga, pessoas que estão desamparadas e desesperadas. Esse sempre vai ser um dilema, entendeu? Sempre vai ser. E quando eu consigo perceber que eu sei que a pessoa é mau caráter, eu prefiro ficar fora. Prefiro. Porque eu não gosto de perder meu tempo com pessoas que eu sei que nunca vão mudar. Nunca. Que realmente na próxima vida ela mude. Talvez ela venha como um animal, talvez ela venha como algo realmente de uma capacidade inferior de entendimento, que é o que ela vibra. Entende? Eu fico muito chateado com isso. Então, quando a gente detecta pessoas ruins, a primeira coisa é se afastar. Se afasta dessas pessoas, porque elas não agregam em nada. Nada. Eu não acho que a gente deva perder tempo com pessoas ruins. Acho que a gente deveria realmente olhar e falar, cara, sinto, não tem como te ajudar, não tem como fazer nada para você ou por você. Não tem como, é perda de tempo. A vida é muito curta e esse prazo curto a gente vai gastar com o quê? Às vezes a gente abre mão do nosso tempo para ceder tempo para aqueles que a gente acha que merecem ou que precisam. E quando você descobre que aquela pessoa não merece e que você gastou tempo com isso, você se sente um total idiota. Sabe, relacionamentos, por exemplo. Quando você entra num relacionamento que você acha que é maravilhoso e você descobre que a pessoa estava te traindo, a pessoa estava com outra família, estava com um amante, você fala, cara, eu gastei um puta tempo com uma pessoa que não me merece. É aquela sensação de traição, sabe? Que você eventualmente poderia estar fazendo algo bom para sua vida, aprendendo algo novo, descobrindo o mundo, se divertindo com seus amigos, com as suas amigas, e você gasta tempo com uma pessoa que acabou com um período legal que você poderia ter aprendido coisas legais. De novo, é uma escolha pessoal de cada indivíduo, tá? Existem pessoas que preferem realmente se dedicar convertendo pessoas ruins a pessoas boas. Mas aí é de cada um, tá? Ao meu ver, quando eu detecto uma pessoa ruim mesmo, eu prefiro levantar e ir embora, que eu sei que o mau caratismo, a hipocrisia, a falsidade desse indivíduo, ele nunca vai aprender. Nunca, 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 nunca. Então, deixa quieto. Honestamente, é a melhor coisa esperar que a próxima vida essa pessoa realmente venha como um marco zero. Então ele vem zerado e aí, quem sabe, uma nova sociedade, um novo lugar que realmente possa remodelar esse indivíduo para que ele entenda como são as regras do mundo e como ter uma boa conduta ética e moral junto aos demais. Sinto, de novo, cada um tem a sua forma de lidar. Quando eu vejo alguém ruim, eu prefiro gastar meu tempo com pessoas que realmente precisam do que com pessoas que vão usar e abusar. Então... é perguntinha tensa, hein, querido? Perguntinha tensa. Vamos lá! Aqui tem outra coisa legal. Camila de Cássia Bastos Neves Cascas Camila. Camila de Cássia Bastos Neves. Boa noite, tudo bem? É o seguinte, eu agradeço muito pelo seu trabalho e adianto minhas desculpas pela ignorância ou se talvez já tenha respondido sobre isso especificamente no canal. É que eu ainda estou vendo os vídeos e aos poucos são muitos, né? Fazer o quê? Isso produz demais. Minha pergunta é a seguinte, em seu vídeo o Spook responde aos inscritos, episódio 33, minuto 1953, capítulo 12, versículo 3, menciona aspectos kármicos atrelados ao capitalismo e aos exercícios de certas atividades econômicas e profissões. Meu Deus do céu, nós estamos lidando com uma pessoa aqui que pegou o calcanhar, né? E no caso de advogados e juízes, que por vezes devem defender alguém que cometeu coisas indevidas, ou no caso dos juízes, devem aplicar a lei dos homens, que nem sempre é justa ou eficaz, e condenar pessoas apenas de privação de liberdade, entre estas outras. Como está o karma desses profissionais? É possível manter tais profissões e seguir um caminho bom e justo de alguma forma na vida? Desde já, muito obrigado, querido, beijo, tchau, Camila.
uma pergunta interessante. Eu nunca analisei as profissões como princípios de energia. Até porque não é só uma profissão a ser seguida, mas todo um complexo de energias, né? Vamos lá, um médico. O médico entra no hospital, ele vai ajudar as pessoas, ele vai tratar as pessoas, ele recebe a energia das pessoas sobre ele. Ele recebe todo o processo, né, do desespero, da corrida, corre de um lado, corre do outro, um procedimento, tem que fazer, tem que não sei, tem que não sei o que lá. Então você vê muitos médicos cansados, exauridos, desgastados e com certas doenças, tá? Claro que existe, porque existe além da somatização das doenças, porque obviamente todo o processo de desespero, cansaço mental, estresse, tudo isso é somatizado e as enfermidades vão aparecendo. Também existe o contato com as pessoas, onde existe essa questão da cumplicidade. Quando nós nos conectamos ao paciente e buscamos sentir aquilo que está acontecendo com ele e devotamos a nossa vontade ali sobre o paciente, nós trocamos energias. E essa troca de energia eventualmente pode levar, sim, a causar algum dano ao médico. Isso acontece. Mas médicos têm que existir, é uma profissão extremamente nobre de tentar salvar vidas. Mas quem vai ajudar os médicos? Os médicos? Essa é uma questão muito boa. Então, assim, por isso que psicólogos ou psiquiatras, eles sempre têm psicólogos e psiquiatras para atendê-los. Você sabia disso? Quando a pessoa ela é formada em psicologia, é aconselhável que ela faça, vamos dizer assim, uma consulta com um psicólogo ou um psiquiatra. Por quê? Porque o desgaste de estar ali tentando ajudar as pessoas também com seu amparo mental e emocional também desgasta eles. Eu conheci várias psicólogas e psicólogos que estavam doentes. Por quê? Porque o desgaste é enorme, a troca de energia é muito maior e aí entra num looping de depressão, de fobias, traumas, medos e até não sai mais de casa. E isso eu conheci. É triste, é ruim, muito ruim, mas é assim que funciona. Agora você imagina um juiz, vara civil criminal. Criminal, imagina, né? Os juízes são até ameaçados de morte numa vara criminal, eu imagino, né? Porque deve ter muito bandido que aparece lá até armado para tentar matar o juiz que o condenou, né? Deve ter. De novo, vara civil e vara criminal, vara de família, as tretas, as brigas, discussões, a gritaria, tentando agredir o juiz porque deu uma sentença que condenou o cara, sei lá. A troca de energia é monstruosa. A responsabilidade de um juiz em avaliar um processo e precificar esse processo, sendo na vara civil a questão de precificar, né? Porque você vai condenar uma pessoa, você vai falar, olha, realmente houve dano, não houve dano. Aqui nós temos injúria, calúnia, difamação, danos morais. Nós temos outras, obviamente, leis que estão sendo julgadas e vão ser colocadas sobre o indivíduo de acordo com o que o juiz interpreta ser o seu crime. Será que ele cometeu ou não cometeu? E aí ele vai precificar isso, ele vai condenar uma pessoa que pode ser ou não realmente a vítima ali, né? Então não se sabe. Então a carga emocional sobre um juiz é absolutamente enorme. E isso pode afetar, sim, o indivíduo. Criminalmente, imagina como deve ser, sabe? Você pegar um caso, por exemplo, que nem da Susanna Richthofen. Pelo que eu lembre, acho que ela teve trocas de advogado, né? Tem advogados que não conseguem dar continuidade a um caso como esse. Mexe muito no âmago da pessoa. Por mais que sejam profissionais, tem gente que não consegue, que vai ter uma síncope falando, cara, eu não consigo defender essa mulher, sabe? Porque pode presumir que seja uma coisa indefensável, pode ser muito difícil ter um atenuador da pena, ou mesmo se envolve tanto emocionalmente que prefere abrir mão do caso para outro profissional assumir. Então as energias, elas são absurdas. A troca de energia com as pessoas numa sala de audiência, ou mesmo o ódio que é colocado, as formas de pensamento criadas e as energias que são atraídas é monstruosa. Eu nunca analisei, por exemplo, um tribunal de justiça. Imagina o que deve ter lá. Juro para vocês, deve ser um emaranhado de energias péssimas, tá? De todo o fluxo de pessoas que entra e sai ali deve ser doentio. Tem situações muito complexas.
Para quem, por exemplo, trabalha no centro de São Paulo, que tem acesso ao Tribunal de Justiça lá, tem de tudo ao redor. Tem inferninhos ao redor do Tribunal de Justiça, onde muitos advogados até entram para dar uma aliviada. É sério, eu já vi isso. Porque eu trabalhei no centro da cidade, eu trabalhei na Rua Direita, tem a Rua da Quitanda, que foi eu trabalhei, na frente tem a Rua Direita, onde ficava o prédio do Unibanco. Aí você tem a Praça São Francisco, que é onde fica a Universidade de São Francisco de Direito. Você tem a Praça da Sé e você tem o Tribunal de Justiça que fica atrás. O Tribunal de Justiça tem os seus inferninhos ao redor, tem os restaurantes, né? Centrão da cidade. E tem muito advogado que eu já vi entrando no inferninho lá quando eu passava para almoçar. Sabe, dá uma aliviada ali, porque o cara fica... Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma aliviada. Tem de tudo, cara. Então você imagina, né? Entra e sai de entidades do inferninho para o tribunal, do tribunal para o inferninho. Puta vida, é uma troca, meu Deus do céu. Vai com tudo! Uhul! Tio Spook. Tio Spooks! Vamos lá. Guilherme Mancilha. Não é lentilha, é Mancilha. Olá, Spook. Meu nome é Guilherme. Eu tenho uma pergunta. É Guilherme. Meu nome é Guilherme e eu tenho uma pergunta. Tenho dúvidas em relação aos nossos pensamentos depois da morte. Você não vai pensar nada, você vai vibrar. É outra história. Você não vai ter pensamentos, você vai ter vibrações. O seu corpo de energia vai virar Eu vou explicar. Queria saber se as pessoas que adentram no plano superiores, depois da morte, continuam com as memórias e pensamentos inteligentes que tiveram durante a vida. A gente já explicou isso. Ou eles esquecem todos eles. Fiquei na dúvida, pois li no budismo que durante os momentos da morte os elementos se dissolvem. Muito bem. Juntos com a consciência? Não. Como se ela desaparecesse? Não. Aí você comeu bola, mas eu vou explicar para você, Guilherme. O budismo é esplendoroso com relação a esses conhecimentos, mas estamos falando do budismo Vajrayana, onde você vai ter esses conhecimentos sobre o princípio de morrer. Tem até o livro, né, o livro tibetano dos mortos, porém não é este o conceito. Existe... Como é que eu posso colocar para vocês? Existe um retiro que é feito, onde você aprende sobre a morte. Eu estive nesse retiro. Eu aprendi sobre a morte dentro do ponto de vista budista. E como se fazer o procedimento da morte, da passagem, ok? Seria o bardo da vida para o bardo da transformação, no caso, né? Você vai morrer e você vai criar uma forma dentro deste período da morte. Então você vai ter, sim, isso que você falou que é muito legal, que é a dissolução desses elementos. Porém, se você considerar que nós temos 8 consciências que acompanham o ser humano, nós temos todas as 5 consciências naturais, que é o olfato, tato, paladar, tá? São sensoriais, a visão, a audição, e tudo isso vai ser dissolvido. E tem um passo a passo de como você ter as percepções mais lúcidas e se acalmar durante isso. E a consciência, ela vai ser resgatada. Então a consciência ela não é dissolvida, a consciência ela permanece. Essa consciência que vai ser levada para o bardo da morte. E aí no bardo da morte, somente aqueles que realmente têm a total segurança, confiança e fizeram realmente todo o processo de maneira correta, é que vão criar o bardo da forma, ou seja, ele vai se transformar depois da morte naquilo que era em vida, porque ele cria uma forma. É a forma como ele era, ou seja, como o indivíduo era. E essa consciência que vai ser levada. Porém, existem falhas. Que falhas? O seu conceito de planos superiores. Não existe um plano superior. O plano superior ele existe dentro do espiritismo. E não em outras crenças. Somente o espiritismo é que vai adentrar dentro desse critério de existem os planos superiores e inferiores. No caminho do bardo, os grandes mestres tulcos, eles já vão para um processo muito simples, que é o processo da reencarnação ou do renascimento. Geralmente renascimento. Então ele vai renascer perto de um lugar onde o Dharma existe, ou seja, de um templo budista para que ele volte a ser o praticante.
Então, se ele tem toda essa meritocracia e tem essa capacidade, ele consegue fazer esse fenômeno elástico de projetar a sua consciência de maneira rápida e renascer. Agora, uma pessoa mundana, uma pessoa simples, um mero praticante budista que não se dedicou e não teve exatamente todas essas habilidades claras, o que acontece? Na hora que ele falece, ele pode entrar no princípio da roda da vida. A roda da vida é muito interessante porque ela é um fator psicológico. Muitas pessoas não entenderam o que é a roda da vida e fica muito difícil eu explicar num vídeo separado porque ela deve ser passada por um lama, um tulco, uma assumidade dentro desse princípio para que as pessoas entendam. E ela não pode ser tratada de maneira mundana, ou seja, eu não posso vomitar esses conceitos de uma maneira sem ter essa nuance, sem ter essa autoridade. A roda da vida, ela é um arquétipo, ela é simbólico, onde você vai ter diversos reinos em que as imagens são bem interessantes. Porque você tem o reino dos deuses, semideuses, o reino dos animais, o reino dos humanos, você vai ter o reino gelado, o reino do fogo e outros afins. Mas essa roda da vida é um arquétipo, por quê? Porque cada representação desses elementos representa um fator psicológico. O reino dos humanos é o reino dos apegos. O reino dos animais, ele torna-se um reino, vou dizer assim, mais do instinto, ok? O reino dos deuses e semideuses é o reino do orgulho e da inveja, da vaidade da inveja. Aí por diante você tem outras aberturas psicológicas. Por quê? Porque é o que vai acontecer com o indivíduo quando ele morre. Ou seja, se eu morri e não aceito a minha morte, eu vou ficar onde? No reino dos humanos, onde tem um apego. Eu vou criar um apego. Eu vou virar um obsessor. Só que dentro do budismo, os obsessores eles têm outro nome, tá bom? Eu chamo de obsessores para que as pessoas entendam mediante ao que tradicionalmente ou coloquialmente é apresentado. Se eu falar o nome técnico de como no budismo eles são tratados, as pessoas não vão entender. E fora que vão prostituir os ensinamentos e isso não é o que eu quero. Tem vários nomes para essas criaturas que é ensinado dentro do budismo. Mas eu não vou passar isso para vocês. Porque, de novo, tem que ser budista para entender e poder respeitar essas consciências. E até entender quando uma delas aparece. Então, eventualmente, a gente coloca tudo no mesmo balaio, chamando de obsessores. Muito bem. O reino dos deuses e semideuses. Oh, meu Deus, será que eu vou virar um semideus? Será que eu vou virar um deus? Não. O que é o deus? O deus é aquele que se vangloria sobre seu corpo, sobre quem ele é. É o detentor do eu sou. Muito bonzão. É uma vaidade. Então, o princípio que vai regir essas consciências que estão perdidas por aí é a vaidade. O reino dos semideuses, eles gostariam de ser deuses, mas eles não são. Eles são semideuses, então eles têm a inveja. Então, se uma pessoa invejosa morre e prevalece esse sentimento de inveja, ela vai se transformar num obsessor invejoso, ok? Que vai cobiçar o que o outro tem, que vai percorrer o que o outro está fazendo. A inveja faz isso, ok? Então são fatores o quê? Psicológicos. Isto é o budismo mais filosófico, para que as pessoas entendam o que está por detrás de umas vezes uma certa pintura. Porque a roda da vida é uma pintura. Existem ensinamentos mais técnicos sobre isso, e eu tenho livros mais técnicos sobre cada desenho que encontra-se dentro da roda da vida, inclusive qual é a consciência que rege o processo da roda da vida. Porque existe uma consciência, sim, que está agindo sobre todo esse processo, que seria, eu posso colocar até mesmo como um princípio do karma, né? Porque quando você emerge dentro de uma dessas consciências, você está inserido dentro de um processo kármico, ok? Então, como se fosse um senhor do karma. Como se fosse, tá? É para mostrar para vocês. Eu não posso abrir detalhes, mas é como se fosse. Tá bom? É muito interessante esses estudos e tem livros técnicos específicos sobre isso. Eu recomendo que vocês comprem? Não recomendo. Porque vocês não vão entender bulhufas do que está escrito lá. A grande maioria desses livros, eles são em inglês, traduzidos diretamente do tibetano para o inglês, e eventualmente tem palavras muito técnicas, onde vocês vão gastar um tempão para tentar entender
por uma ponta de um iceberg, outra ponta, porque vai abrindo um leque para outros ensinamentos no meio da leitura. Então, ou eventualmente vocês sabem, ou é melhor não ler, porque é complicado, tá? É muito complicado. Eu tenho um livro do Dalai Lama ensinando o princípio da roda da vida e essa estrutura dos arquétipos, e é uma loucura, cara. É muito tenso, não é fácil, tá? Eu falo de coração, tá? Não é tão simples assim. Mas é isso, já deu aqui os nossos minutinhos. Quero agradecer, muito obrigado a todos por assistirem o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio, obviamente, de técnicas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional, leia-se tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, e aí entramos no critério das limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem solicitar esse tipo de serviço, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as informações necessárias, inclusive os valores, tendo em vista que eu sou um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal doando R$8, o que nos ajuda e muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. Ou o mesmo sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, é só você clicar, você vai ser encaminhado uma pagininha e você pode doar o valor que você puder ou quiser. Ou mesmo nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.